Esta é a minha Bíblia. Nela está tudo o que eu não posso fazer e o que eu posso fazer. E nesta noite, o meu coração está aberto para receber a preciosa palavra de Deus. Amém. Então, essa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus um pouquinho. Hoje de manhã, estava conversando com o Daniel, dizendo a ele que a palavra de Deus, tanto da Escola Bíblica Dominical, todos os textos do presbítero que tem lido aqui antes de nós começarmos hoje a Escola Bíblica na aula de adultos, nós falamos sobre a nossa língua, nós falamos sobre os mexericos, sobre as fofocas, falamos sobre as coisas ruins que a nossa boca pode proferir e amaldiçoar pessoas. E eu fico indignada de como ainda existem pessoas que conseguem viver sem Deus. Algo que é impossível, irmãos. Aleluia. Nós podemos até viver sem Deus, sem a palavra dele, mas a nossa vida, ela tende a ir para um outro lugar. Ela tende a ir para um lugar que é um abismo. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Aleluia. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, como eu sempre digo, você acabou de ler um provérbio ali e você fala, mas Senhor, como que eu vou agir diante dessa situação? Já conforme aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Por isso, a importância da palavra de Deus. Essa noite nós vamos ler um texto, eu gostaria que você prestasse bem atenção. É um texto bem forte, bem pesado, ao qual nós vamos tirar muitas experiências e muitas coisas para os nossos dias atuais. Eu quero que você vá lá em Marcos, Novo Testamento, o Evangelho de São Marcos, né? Presbítero de São Marcos lá, né? Vamos lá, Evangelho de Marcos 5. Quero que você me acompanhe com toda atenção. E lembre-se que você hoje, nessa noite, vira o teu irmão e diz assim, você é um privilegiado. Sabe por quê, irmão? Porque você está no lugar onde você vai receber algo para edificar a tua alma. Aleluia. Algo para mudar o teu pensamento, algo para mudar a tua vida. Você é um privilegiado. Amém. Talvez muitas pessoas neste momento estejam em casa assistindo aquele programa da Globo que passa todos os domingos. E eu sempre digo, você passar um domingo inteiro vendo aqueles programas que não te edificam em nada, irmão, que fazem de nós pessoas melhores. Mas você tirar uma hora dentro da casa do Senhor pode transformar toda uma estrutura na tua família, na tua vida. Marcos 5, nós vamos ler do 1 ao 20, você não vai se cansar. Então preste atenção no que nós vamos ler. Você encontrou, diga amém. Amém. Preste atenção nessa história. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro, saiu do barco Jesus, né? E saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e sem ainda com cadeias o podia alguém prender. O 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Repita depois de mim. E ninguém podia amansar. Novamente. E ninguém podia amansar. Amém. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ele estava endemoniado, porém quando ele viu Jesus, ele correu e fez o quê? O adorou. 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Jesus estava dizendo isso para ele estava falando: Não me atormente. O 9. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: O meu nome é Legião, o meu nome, porque somos em muitos. E rogava-lhe muito que não nos enviasse para fora daquela província. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de povos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles povos, para que entremos neles. Diga assim: até os povos, até os demônios pedem permissão a Deus. Permissão a Deus. Amém.
E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera, e o endemoniado, é isso mesmo, né? E o endemoniado ia acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus tempos. E entrando ele no barco, Jesus entrando novamente no barco, rogava-lhe, o endemoniado falava para Jesus, o que foi endemoniado, que o deixasse ir com ele, no 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, e disse a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. Feche os teus olhos. Senhor, nessa noite nós vamos pegar a tua. Nós sabemos, Senhor, que há coisas horríveis nos rondando no nosso dia a dia, querendo abater a nossa alma, querendo abater o nosso espírito, querendo tirar de nós a nossa paz. Mas nessa noite nós vamos ministrar a tua palavra, Senhor. E nós vamos ter, Senhor, no nosso dia a dia, paz, a tua paz que excede a todo entendimento. Senhor, onde houver qualquer coisa tirando o nosso sossego, a nossa paz, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Você percebeu por todo esse texto, nós estávamos falando aqui de um jovem que estava possuído por uma legião de demônios. Talvez nós falarmos disso, causa em você certo espanto, certo pânico, e você dizer assim para mim: pastor, é muito horrível a gente falar sobre isso, é bom a gente falar mais sobre bênção, vamos falar mais sobre aquele carro zero que eu quero que Deus me dê neste ano, vamos falar sobre aquela promoção que eu quero no meu trabalho, vamos falar sobre aquele namorado novo que eu preciso, sobre aquela namorada nova, sobre a transformação do meu casamento. Porém, não se choque, mas esse texto vai falar justamente sobre isso. Por que vai falar sobre isso? Porque quando eu leio toda a minha Bíblia, eu vejo um relato de pessoas que foram transformadas. Aleluia. Por toda a minha Bíblia, eu não vejo ninguém pedindo um carro a Deus, eu não vejo ninguém pedindo dinheiro a Deus, eu não vejo ninguém pedindo nada disso. Pelo contrário, eu vejo pessoas sendo abençoadas depois de serem transformadas. Eu vejo pessoas priorizando primeiro a transformação da tua vida, da tua família, do teu dia a dia, e depois, por consequência disso, elas eram abençoadas. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão. A Bíblia não diz assim: olha, você vai, começa a pedir as tuas bênçãos. Sim, o Senhor vai nos abençoar. Mas antes disso, nós precisamos nos libertar das coisas ruins que nos impedem de ser abençoados. Amém, igreja? Nós temos que nos libertar. Esse texto nos revela algo impressionante. Esse texto nos revela que ele tinha problema em 3 áreas da tua vida. Aqui diz que este homem tinha um problema de comportamento. A partir do momento que colocavam ali algumas correntes nele e ele arrebentava, ele tinha problema de comportamento. Outro problema que ele tinha era na vida pessoal dele. E o outro problema que ele tinha era no seu intelecto. Pastora, como é que você sabe? No final do texto, a Bíblia diz que quando ele foi liberto, ele sentou próximo de Jesus em perfeito juízo. Aleluia. Se ele estava ali em perfeito juízo, significa que ele não estava em seu perfeito juízo. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que muitas vezes a nossa cabeça está confusa, estamos pensando em fazer algo ruim, estamos pensando em ficar deprimido, estamos pensando em fazer sei lá o quê. E você fala: irmã, mas isso é obra de quem? Isso é obra de quem, igreja? Não é? Aqui a palavra do Senhor diz: ele ficou em perfeito juízo. Então, vamos lá, Dani, no primeiro ponto. Por que muitos não alcançam essa transformação? Aqui, por toda a Bíblia, nós vemos que este homem alcançou uma transformação. Você vê que ele estava com uma legião
e a legião significa quase um exército inteiro, imagine como era este homem. E de repente ele estava sentado em perfeito juízo. Aleluia. Ele estava liberto de tudo aquilo. Mas, por que muitos não alcançam essa transformação? O título da mensagem era como? Alguém lembra? Causa e efeito. Causa ou efeito? Era isso que estava escrito lá? Efeito ou causa? Efeito ou causa? Aí você fala, pastor, eu não estou entendendo bem o que é efeito e o que é causa. O efeito é quando nós viemos buscar alguma coisa. A primeira delas, mais uma, bens materiais. Muitas vezes você entra aqui na casa do Senhor, quantas pessoas você já viu que entrou aqui, quantas pessoas você já viu que entrou aqui, fizeram pedidos de cura, pedidos de um bom emprego, pedidos de alguma coisa, e depois que elas conseguiram o efeito do que elas queriam, o que aconteceu com elas? Foram embora. E por que é que as pessoas vão embora? Porque elas não procuram a causa. A causa é a transformação. Amém. Quando você vem à casa do Senhor e você busca uma transformação de vida, as bênçãos que te seguem, elas servem para continuar abençoando outras pessoas. Então, quando aqueles homens que ficaram leprosos, quantos deles voltaram a agradecer a Deus? Aleluia. Ele curou 9. Apenas um voltou. Mas quando nós temos uma transformação de vida, não importam as circunstâncias, nós vamos continuar no nosso caminho. Aleluia. Nós vamos continuar buscando a palavra de Deus. Não importa se eu moro num barraco, se eu moro numa casa chique, se eu moro no Cambuí, ou se eu moro na terra, não importa. Não importa onde eu estou. A Bíblia diz que este homem morava nos sepulcros. Ele morava no cemitério. E quando ele foi visto pela última vez, ele foi visto em primeiro lugar junto com Jesus. Isso prova a transformação de Deus nas nossas vidas. Quando você vem à casa do Senhor buscar bens materiais, nós entramos aqui e nós não conseguimos focar em nós mesmos. Nós não conseguimos focar no Evangelho da cruz, Aleluia. Que é o de transformação de vidas. O que nós temos visto por aí? Igrejas cheias de pessoas gananciosas. Igrejas e locais cheios de pessoas que, para elas estarem ali, você precisa oferecer algo a ela. Ninguém precisa oferecer nada a você, meu amigo. Nosso Jesus já ofereceu. Ele ofereceu-se a si mesmo pela nossa salvação. Amém. E nós entramos na casa do Senhor. E aí nós falamos assim: olha, pastor, eu não tenho vindo mais nada na igreja. Por que, pastor Ayrton? Porque você não. Olha, pastor, pergunta ao irmão, por que o irmão não veio mais? Porque eu entrei naquele emprego não deu certo. Então eu não estou vindo mais. Irmãos, o sacrifício de Cristo vale um emprego. O sacrifício de Cristo vale um belo carro. Então, este homem, ele não pediu nada disso. Por toda a tua Bíblia você só vai ver pessoas buscando renovo, buscando transformação de vida. Não alcançamos a nossa transformação, porque nós buscamos o efeito, bens materiais. É gostoso, é bom vir aqui à frente, testemunhar. Se eu fosse dar aqui meus testemunhos de quantas vezes o Senhor fez na nossa vida, a gente ficaria aqui a noite toda. Começamos eu e o pastor sem nada, nada mesmo. Apenas com um amor e uma loucura de querer casar logo, só isso. Não foi, pastor? Começamos com isso. Apaixonados um pelo outro. Antigamente não era como hoje, que você pode fazer tudo que você quer que ninguém chegue, mas antigamente não era assim. Pegou na mão, tinha que casar, né? Aí sim. Então a gente só se amou, se apaixonou e nós somos simplesmente nos casamos, achando lindo, maravilhoso. E depois? E agora, meu bem, vamos dormir aonde? Vamos morar onde? Mas quando você tem Jesus, você não se preocupa com bens materiais, você se preocupa com o teu relacionamento. Amém. Você se preocupa com a tua conduta, com o teu caráter. E as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Glória a Deus. Então, uma das coisas que impede as pessoas de alcançarem a transformação de vida é porque elas vêm buscar a coisa errada. Amém. Quando nós chegamos na presença do Senhor e falamos assim: eu não quero discernir nomes, pelo
amor de Deus, irmãos, eu não vou citar nomes nenhum. Mas quando você chega e fala assim, o meu nome é Raquel, eu tenho 2 filhos, sou milionária, moro num lugar maravilhoso, eu sou uma cristã, eu estou denegrindo a imagem do Senhor. Eu tenho que chegar e dizer, eu era uma pessoa pecadora, eu ainda continuo sendo, mas eu sou filha de Deus e Ele vai me transformar. Aleluia. É assim que eu tenho que usar o nome de Deus. Eu não posso distorcer as coisas. Primeiro eu tenho que ter a causa, depois o efeito. E por que isso acontece? Porque nós somos gananciosos, nós queremos, e nós somos insaciáveis. Se você ganha 1.000 hoje, você acha que você ganha muito bem. Começa a ganhar 3.000, você já acha que ganha muito mal. Começa a ganhar 5, você já acha que pode ganhar muito mais. Nós somos insaciáveis. Por isso a palavra do Senhor nos ensina assim, cautela, calma, vamos devagar. Aprendi a estar contente, tanto quando você tem, quando você não tem. Por que o apóstolo Paulo dizia isso? Porque nós somos seres insaciáveis. Quantos de vocês não começaram como eu, sem nada, apenas com o seu amor e uma filha na barriga? E depois, a gente já estaria um pouquinho melhor e falar, não, essa casa já não está boa, esse carro já não está bom. Muitos até vão mais além, esse marido já não está bom mais, essa mulher já não está melhor. Não é? Quantos? Não é? Ou eu estou falando alguma mentira? Muitas vezes nós começamos, é tudo lindo, é o melhor marido do mundo. Passou um tempinho, já não presta mais. Sabe por que isso? Porque nós não buscamos a transformação de vida. Aleluia. Quando nós buscamos transformação de vida, irmão, você consegue passar pelo vale da sombra da morte. O que acontece? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A palavra do Senhor não diz assim, eu vou passar pelo vale, Senhor, porque eu sou milionário. Pelo contrário, quantas pessoas você conhece aí, milionários que se suicidam? Quantos atores, José Wilker, será eu, como é que chama aquele homem lá? Isso mesmo, Cíntia? Wilker lá, quantos aí se suicidaram e eram homens milionários, ricos, cheios de fama. E o que aconteceu com eles? Acabaram mortos. O que prova que bem material na nossa vida não nos faz melhores. Não nos faz melhores. Faz apenas você ter uma vida mais confortável. Mais um clique, Daniel, por favor. Buscamos fama e prestígio. Quantas pessoas você conhece que entram no Evangelho, começam a usar o Evangelho para se promover, para ter fama, para ter prestígio? Você vai num show de alguém e você não ouve a pessoa falar e engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos aí com uma polêmica, que não vem ao caso agora, mas está aí na mídia, todo mundo vendo, né? A polêmica do nosso irmão Thales. O que será que aconteceu com ele? Não é? Eu estou acima da média, não foi isso que ele disse? Fama e prestígio. Usamos o nome de Deus para nós estarmos acima de todos. Só porque eu tenho um cargo, eu sou um pastor, eu me acho melhor do que o irmão que está varrendo a igreja. E Jesus, a última vez que ele veio, nos ensinou, o seu último ensinamento que ele fez, lavou os pés dos discípulos. É verdade, Deus. E ele lavou os pés dos discípulos como forma de humildade. Então, o que me leva a querer fama e prestígio usando o Evangelho do meu Deus? O Evangelho do nosso Deus só serve para transformar a nossa vida. Aleluia. Pobre, miserável, pecadores, somos, amém, igreja? E precisamos ser transformados dia após dia. Toda hora, todo dia, precisamos da palavra e da transformação de Deus. Fama e prestígio. Mais um, por favor. Posições de honra. Líderes religiosos. Quantos líderes religiosos você conhece, sem citar nomes, que já é quase um vice-deus? Irmãos, às vezes eu estou falando da palavra do Senhor, quando me vem à mente ele na cruz, eu me envergonho. Eu tenho vontade de abaixar, ajoelhar e prostrar para o Senhor. Eu não sou digna nem de estar nesse altar falando a tua palavra. Verdade. Eu não sou digna. E quantas pessoas usam o Evangelho da cruz para ter uma posição de honra? Pega um lencinho, limpa o suor e fica aí todo mundo brigando por aquele lencinho. Vá brigar pelo sangue de Cristo na cruz. Amém, Jesus.
Nós temos que idolatrar o nosso Jesus. Não temos que idolatrar homens nenhum. Às vezes nós idolatramos pessoas. Essas pessoas vão embora. Eu sempre digo, irmão, se esperem em mim, se esperem no meu esposo, sim. Nós estamos aqui para poder servir de exemplo para vocês. Mas tenha a tua fé firmada em Cristo. Porque se eu cair, você não cai. Amém. E muitas vezes nós se firmamos no outro. Aí o primeiro problema que acontece com o pastor, você cai junto? Não. A nossa fé é individual e a nossa salvação é individual. Não devemos nos apegar em líderes religiosos, em pessoas que estão ali apenas usando o nome de Deus para enriquecer, usando o nome de Deus, enquanto isso o mundo está perecendo. Enquanto isso tem famílias se matando, tem casais se separando, pessoas se trocando, pessoas se matando. Pessoas neste momento, enquanto você está aqui privilegiado, ouvindo o Evangelho do Senhor, tem pessoas se pendurando agora neste momento. Você acha que não? Neste momento tem pessoas colocando uma corda no pescoço e se matando. Neste momento tem pessoas apontando a arma para alguém e matando. E o Evangelho de Deus é para transformar vidas. Aleluia. E nós temos que ser este canal transformador de vidas. Eu digo sempre isso para o meu esposo. Vamos continuar ou vamos parar? Quando você começa a namorar, você namora, depois você fica noivo e depois você casa. A intenção não é primeiro casa, depois ficar noivo, depois namora, não é isso? O Evangelho é a mesma coisa. Primeiro você aceita, você batiza, você senta, você aprende, você amadurece e vai salvar almas como você foi salvo. Amém. Vamos fazer aquilo que fomos chamados. O Senhor está às portas batendo. E ninguém vai chegar ao Evangelho se nós não anunciarmos. Posições de honra, líderes religiosos. Não queremos jamais se tornar pessoas assim, nem eu, nem você. Jamais poderemos. Temos que tomar cuidado para não se tornar assim. Líderes religiosos. Pessoas que usam o nome de Cristo enquanto deveríamos estar com o nosso rosto pegado no chão, colado no pó, nos envergonhando daquela cruz pesada que Ele carregou pelos nossos pecados. Muitas vezes nós estamos se vangloriando e achando que somos curandeiros, que colocamos a mão sobre as pessoas e elas são curadas. Toda vez que alguém te elogiar de alguma coisa, dê um beijinho assim, ó. Sempre quando alguém chega em mim e fala, pastor, a sua mensagem foi muito boa, eu dou um beijinho assim, eu orgulho e mando de volta para o céu. E fala, é toda sua, Senhor. Manda para cima. Quando alguém chegar em você e falar, você canta muito, você prega muito, você dá um beijinho no seu orgulho, e manda lá para cima, porque é dele, não é teu. Aleluia. Somos apenas vasos e canais, amém? Amém. Só instrumentos usados por Deus para abençoar pessoas. Outro Daniel. O que paralisa o real interesse pela causa? O que acontece? Nós chegamos na casa do Senhor, buscamos o efeito, enchemos os templos, aí você olha os templos lotados e fala, irmã, eu passei em frente a uma igreja e o templo estava lotado. Templo lotado de pessoas vazias. Templo cheio de pessoas vazias. Você vai conversar com as pessoas, elas não sabem onde está o Evangelho de Marcos, elas não sabem onde está o Evangelho de Mateus, elas não conhecem os profetas maiores, os profetas menores, elas não conhecem nada. Aí você vai conversar com um judeu e ele conhece o Alcorão de cima a baixo. Você vai conversar com alguém que vê lá o Alcorão e conhece tudo aquilo. E nós muitas vezes não conhecemos a nossa Bíblia. Você conhece a tua Bíblia? Conhece? Aleluia. Temos que conhecer. Amém. Eu jamais vou sair da minha casa e ficar fazendo algo que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui. E como nós somos? O que paralisa o real interesse pela causa? A causa é essa transformação que houve neste mundo. Neste jovem. Esta é a causa, transformar pessoas. E o que nos paralisa? Muitas vezes ele fala, não, eu não quero me envolver na causa. Eu não quero. Diga aí, Dani. Frustração na conquista do efeito. O primeiro efeito eram bens materiais. Aí a pessoa vai, ela não consegue o que ela quer, ela se frustra, ela vai embora antes mesmo de se envolver na causa.
que é a transformação da vida dela. Estão conseguindo entender, amém? Glória a Deus. Então você vem. E se você vir ao contrário, primeiro começa a buscar as bênçãos antes de buscar a tua e a minha transformação, nós não vamos se firmar na casa de Deus. Nós só vamos conseguir entender quem nós somos em Cristo quando nós formos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Transformados. Enquanto nós não formos transformados, nós vamos entrar aqui sempre com a mesma intenção: ser abençoados, ser abençoado. Aí quando nós nos frustramos, não conseguimos aquele emprego, não conseguimos aquele namorado, né? Até parece que aqui na casa do Senhor é um lugar onde você tem uns negócios lá na internet que o pessoal arruma namorado, meu irmão. Aqui é uma coisa que o Senhor vai te dando naturalmente. Naturalmente. Aí nós entramos na casa do Senhor, você não conseguiu aquilo, antes mesmo de conseguir, você vai embora, porque alguém chegou e te prometeu: não fica aqui, que em menos de 2 meses você vai estar ganhando 5 mil reais, você vai ter 5 namoradas e vai ter 5 casas. O cara não consegue nenhuma namorada, nenhuma casa, nem emprego. O que você acha que vai acontecer com ele? Ele vai se frustrar e vai embora, antes dele receber a bênção maior, que era a transformação da vida dele. O que o Senhor mais quer é transformar o meu caráter e o teu caráter. Veja esse texto. Você começa a ler esse texto de arrepiar. Um homem possesso, cheio de problemas, com problema ali no seu intelecto, no seu comportamento, e de repente esse homem está em perfeito juízo. Por quê? O apóstolo Paulo era um homem de boas posses. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem que tinha condições financeiras. E no entanto, quando ele foi transformado, o nome dele foi até mudado. O nome dele como era? Saulo. Porque antes, né, quando ainda não tinha, Jesus ainda não tinha vindo, né, as pessoas eram transformadas e isso acontecia através do nome. Jacó. Como era o nome de Jacó? Jacó significa enganador. E foi trocado o nome dele. Como foi trocado o nome dele? Israel. Saulo foi transformado em Paulo. E em todos esses textos eu não vejo ninguém pedindo nada, eu só vejo pessoas pedindo transformação, transformação, transformação. A prostituta Maria Madalena estava conversando com o Senhor, a Bíblia diz que foi tirado dela 7 espíritos. Eu não vejo Maria Madalena chegar em Jesus e falar: Senhor, eu preciso de mais clientes porque eu sou uma mulher da vida, não. Eu vejo ela chegar em Jesus e falar: Jesus, eu preciso ser transformado. Ele falou: você veio buscar água, eu tenho a água da vida para te dar. Glória a Deus. E você nunca mais terá sede. Então, eu não consigo ler um evangelho e uma Bíblia, um lugar onde mostra essas coisas que pregam. Eu vejo um evangelho que me envergonha. A palavra do Senhor diz isso para nós. Né? Um evangelho que quando eu começo a olhar, eu me defronto com os meus pecados. Eu me defronto com os meus defeitos. Eu me confronto comigo mesmo. Aleluia. E eu consigo enxergar quem eu sou e mudar em Cristo Jesus. Este é o evangelho que eu enxergo na minha Bíblia. Eu não enxergo na minha Bíblia um evangelho que me enriquecer de maneira nenhuma. O Senhor já me deu 2 mãos, 2 pernas, 2 braços. Me deu o intelecto para eu poder trabalhar e me sustentar. Eu acredito que o Senhor ficaria muito triste em saber que fez pessoas à tua imagem e semelhança, e as pessoas precisarem ficar em casa deitado pedindo para que Ele mande um milagre, sendo que nós possamos sair e buscar o nosso milagre com nossas próprias pernas. O Senhor jamais se agradaria disso. Eu fiz os meus filhos à minha imagem e semelhança, e eles não saem sequer para entregar um currículo. E ficamos deitados esperando que alguém vai bater na nossa porta, ou ficamos mandando: irmão, leva essa carteira para orar. Não é errado, irmão, mas ficamos ali: irmão, leva essa carteira para orar. Irmão, quantos currículos você já enviou? Nenhum. Irmão, por favor, ora aí pelo meu filho. Aí o meu filho está muito ruim, ele está com uma dor de ouvido. Aí, irmão, onde que ele está dormindo? Lá fora. Então, nós ficamos buscando a Deus coisas que Ele se alegraria de ver eu e você fazendo. Nós buscamos de Deus coisas que Ele nos deu capacidade para realizar, para fazer. Mas nós queremos jogar em Deus toda a responsabilidade. Senhor, eu não me emprego, mas não levo comigo, a responsabilidade é tua. Amém. Senhor, eu não oro para o Senhor me preparar um bom namorado, a responsabilidade é tua. Senhor, eu não oro pelo meu casamento, a responsabilidade é tua. Senhor, o meu ministério está horrível, a responsabilidade é tua. O Senhor olha para nós e diz: meu filho, mas eu te dei toda a capacidade.
capacidade, todas as armas para você fazer tudo. Mas nós não fazemos. E o Evangelho vai passando, de forma que não conseguimos alcançar ninguém para Cristo. Eu quero que você pense agora com você. Quantas pessoas podem se espelhar em você neste ano? Nós já estamos em julho. 6 meses. Você ainda tem 6 meses. Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quantas pessoas você chegou com a autoridade de Deus e disse para ela: você precisa de uma transformação de vida. Aleluia. Você precisa mudar o teu caráter. Você precisa aceitar a Cristo para você ter uma vida melhor. Quantas pessoas nós fizemos isso este ano? Talvez você diga: pastora, nenhuma. Então tá bom. Quantas pessoas nós magoamos este ano? Quantas pessoas nós colaboramos para que ela saísse da casa do Senhor este ano? Quantas pessoas nós chegamos este ano e sequer falamos uma palavra abençoadora para ela? É de se pensar, irmãos. Nós não podemos apenas entrar aqui, sentar e sair. E o maior evangelismo começa dentro da tua própria casa. Amém. No meio dos teus amigos, na tua casa. É ali que começa o teu evangelismo. Hoje, no meu culto de missões, você poderia dizer para mim: pastora, mas o culto de missões foi ontem. O culto de missões é todos os dias. Essa igreja, o propósito dessa igreja não é enriquecer ninguém. O propósito dessa igreja é salvar vidas. Tirar pessoas como estava o Gadareno. O Gadareno precisava de transformação. E aqui é o lugar certo de nós buscarmos transformação na nossa vida. Quantas pessoas tristes, chorando, e talvez se você chegar nela, falar uma palavra para ela, você muda toda uma estrutura. Aleluia. Uma palavra abençoadora que você profere sobre a vida da pessoa, você muda toda uma estrutura. A palavra do Senhor diz que a nossa boca tem o poder de dar vida e de dar morte. E é só isso que nós precisamos. Eu sempre digo que antes de Jesus vir, você diz assim para mim: mas pastora, porque Samuel era o cara, Noé, meu Deus, eu queria ser como Noé. Ah, não, eu queria ser como Davi. Ah, eu queria ser como Abraão. E interessante que esses homens tinham apenas uma arma para provar que Deus existia. Sabe qual era? A criação, a natureza. Eles ainda não tinham Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo, e eles ainda não tinham a palavra. A única arma que eles tinham era a natureza. Era a forma, a criação. Era o que eles tinham. Tanto que você vai ver no Velho Testamento que ele sempre é o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Não é isso? E apenas tendo o Criador, eles conseguiram fazer proezas. E nós temos o Criador, a natureza que prova a existência de Deus. Temos Cristo, temos a palavra de Deus. E mesmo assim não conseguimos ganhar ninguém para Cristo. Por quê? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, o Jô Soares. Foi muito interessante. Faz muito tempo. Estava tendo um debate sobre se Cristo existiu, se Cristo não existiu, se realmente os apóstolos estiveram com Jesus. Enfim, a entrevista foi longa, mas no final da entrevista foi espetacular. No final da entrevista, ele disse assim para o Jô Soares: olha, seu Jô, ou esses discípulos eram loucos, ou eles realmente tinham alguma coisa neles inabalável. Por quê? Quando você professa alguma coisa a alguém, dá um testemunho a alguém, o que você ganha é aplausos e muitas oportunidades para sair por aí dando testemunho. Os discípulos não. O que eles ganharam em falar de Jesus foram o quê? Prisões, mortes. Isso já basta. Como alguém vai falar de alguém para depois ser morto? A transformação que esses homens viam Jesus fazer na vida das outras pessoas eram tão grandes que eles não se importavam com o que ia fazer com eles. Importava para eles que as pessoas foram transformadas. Isso era o que importava para eles. Amém. Independente. E para nós, igreja, o Evangelho tem que fazer este efeito em mim e em você. Amém. Quando você olhar alguém que chegou em você e disse assim: eu estava deprimido, eu estava triste, olha como eu estou agora. Você fala: este é o Evangelho puro. É o Evangelho que
transforma. Vira para o teu irmão e diga assim: o Evangelho é transformação de vida. Amém? Este é o Evangelho. Frustração na conquista do efeito. Eu não consegui, então eu vou embora. Aí você chega no irmão e fala assim: irmão, a paz do Senhor. Aí você fala: mas meu irmão, você está tão... Quantas pessoas você já viu por aí? Talvez que você já viu sentado aqui, hoje você vê pelo mundo. Aí você fala: irmão, mas você me parecia ser um cristão. Realmente, ele só parecia. Porque ele veio buscar alguma coisa. Como ele não encontrou a transformação, ele voltou a ser quem ele era. Na verdade, ele nunca foi transformado. Nunca foi transformado. Eu quero que você medite nessa noite. Não pense em ninguém. Não pense em ninguém. Pense em você. Você é transformado? Quer ser transformado? Amém. É uma pessoa que todos os dias tem consciência, olha no espelho e fala: Senhor, miserável homem que sou. Preciso que o Senhor me molde todos os dias. Aleluia. Às vezes estamos aqui, eu estava dizendo isso na escola bíblica, e a gente está cantando, quando a gente fala de vaso, eu gosto muito de ministrações sobre vaso. Porque você fala de vaso, o vaso é muito bonito. Eu tenho muitas flores em casa, ganhei outro da irmã Maria, que eu adoro flores em vasos. E quando nós vamos ministrar sobre vasos, é uma coisa que dá uma alegria na gente, né? Oh, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Aí quando o pastor está ministrando aqui, aí o pastor fala: irmão, você quer que Jesus te quebra? Aí você fala: Senhor, fala comigo, Senhor, me quebra todinho, me faça de novo. Não é assim que a gente canta? Eu quero ser, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faça de novo. A primeira mensagem que vem para te corrigir, quebra um caquinho, você já vai embora, não volta mais. Fala a Deus. Não é? Me quebra, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmão, toma tendência, irmão, você não está legal. Eu vou embora, não gosto desse pastor de fala. A transformação de vida implica em olharmos para nós, para os nossos pecados, nos autoavaliarmos e nos tornarmos posição. A palavra do Senhor diz assim: põe-te de pé e eu falarei contigo. Amém. A palavra do Senhor diz assim: continue prostrado, continue deitado, continue deprimido. A palavra do Senhor diz: põe-te de pé, igreja, e eu falarei contigo. Glória a Deus. Em momento algum nós ficamos ali, cantamos, irmãos, e não vivemos o que cantamos. Me quebra, Senhor. Como que você acha que Jesus vai quebrar? Vai jogar o martelo lá de cima da tua cabeça? Vai te quebrar? Claro que não. A primeira mensagem que vem, você já... O pastor teve lá em casa hoje, ó. Ele nem teve lá em casa, alguém contou para ele esse problema meu. O Senhor está revelando, o Senhor está mostrando, e nós estamos ali. Não, alguém contou isso para o pastor, mas não, irmão. É o Senhor quebrando o vaso. Você não quer ser quebrado com isso? Aleluia. O primeiro caquinho que quebra, eu vou embora e quebra nas voltar. Deixe ser quebrado e se faça um vaso novo. Aleluia. Transformação. Transformação de vida também quer dizer ser quebrado e restaurado e entender. A palavra do Senhor diz que ela vem para ensinar, para corrigir. Para corrigir. Para corrigir. Como você acha que eu sou corrigido pela palavra do Senhor todos os dias? Você abre a palavra do Senhor e fala: nossa, olha aqui em Provérbios está dizendo que eu não devia ter feito isso, agora eu já fiz. E agora, Senhor? Corre lá e pede perdão ao Senhor, eu não devia ter feito isso. Palavra, viver a palavra de Deus. Tem um vídeo, né, pastor, que eu estava vendo essa semana, eu vou trazer para vocês ele. Se vocês quiserem, entre na internet. É um videozinho de 2 minutos. A alegria dos chineses quando receberam a Bíblia pela primeira vez. É algo de você chorar, irmãos. Entra lá no YouTube e coloca: os chineses quando recebem a Bíblia. Chega 2 malas de viagem. Uma mulher abre aquela mala em um lugar fechado, né, que é proibido, fechado. Quando abre aquelas malas, aqueles homens correm em cima daquela mala e pegam aquelas Bíblias. Foi no seu ofício, né, filha, que mandaram. Irmãos, eles começam a chorar e a beijar aquela Bíblia e abraçar aquela Bíblia. E começam a falar: era tudo que nós precisávamos. E nós? Qual o valor que nós temos para a palavra de Deus? Quantas pessoas você conhece que tem a Bíblia e só deixa a
aberta no Salmo 91, achando que vai acontecer algum milagre. A nossa Bíblia é para que nós estudamos ela e vivemos ela todos os dias. Glória a Deus. E sejamos transformados pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim: vocês pecam e erram por não conhecerem a minha palavra. Vocês erram e pecam. Nós erramos e pecamos porque não conhecemos o Evangelho de Deus. E muitas vezes nós olhamos na casa dos irmãos e falamos: meu Deus, por que ali aquele pessoal ora? Por que ali aquele pessoal canta? Por que ali aquele pessoal... Não, irmão, nós somos todos iguais, temos apenas alguma coisa diferente. E o melhor de tudo, a palavra de Deus para nos corrigir. Amém. Todos aqui podemos ser transformados e viver uma vida diferente. Aleluia. Basta não ficarmos atrás do efeito, mas sim da causa. Quando nós aprendemos o que é o Evangelho de fato, irmãos, você nunca mais vai dar trabalho para o seu pastor. Você nunca mais vai dar trabalho para o seu pastor. Você nunca mais vai dar trabalho para a tua esposa, nunca mais vai dar trabalho para o teu marido. Vós, filhos, nunca mais vão dar trabalho para os seus pais. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa vida, como eu disse a você, é algo que você olha para o Evangelho, quando você lembra de Jesus na cruz, te envergonha. É Deus. Te envergonha. Você chega e diz assim: Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Às vezes eu chego e estar assim, eu levanto pela manhã antes de ir para o trabalho, estou fazendo meu devocional orando, eu chego a ver as mãos do Senhor vindo do sangue próximo de mim. E eu falo: Senhor, muito obrigado por este sangue limpando os meus pecados. Que qualquer coisa que vier hoje me livre disso, Senhor. Mais uma. Estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. Percebe que é de Deus. Falta de conhecimento da palavra. Amém. O que paralisa o real interesse pela causa? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Como nós vamos se firmar em alguma coisa se nós não estamos vendo, lendo e vivendo a palavra de Deus? Não tem como. Por isso, você vai ver muitas pessoas falando para você: você me leva na igreja hoje? A Renata, vou usar a Renata de exemplo. Posso, Renata? A Renata foi evangelizada por nós, por onde, Renata? Pelo Facebook. Facebook também é evangelismo. A Renata foi evangelizada pelo Facebook. A Renata entrou no meu Face e ela viu as fotos, né? Entrou no Face da Cintia, ela viu as fotos que o Daniel posta, ela viu as fotos que eu coloco aqui dos nossos eventos, ela viu as mensagens que a gente coloca, ela viu o nosso encontro de casais da hotel, né, Renata? E ela me mandou uma mensagem em particular no Facebook, me parabenizando pelo meu aniversário, e me disse assim: Raquel, você me leva até a igreja, eu preciso muito de Deus. Glória a Deus. E eu disse para ela assim: Renata, tudo bem, você está linda, minha querida. Ela falou: eu estou acompanhando aqui as coisas que eu fiz. E aí você pensa assim: mas pastora, eu não precisaria estar na televisão. Faça do seu Facebook a sua televisão. Vá lá, evangelize, busque pessoas. Ao invés de ficar colocando ali frases que ficam ali arrumando contenda com as pessoas, coloque coisas que edificam, que quando você menos imaginar, pessoas estão sendo salvas através das suas redes sociais. É para isso que o Senhor nos dá o discernimento, para que nós possamos atingir pessoas. E muitas vezes o Daniel coloca lá, você pensa que ninguém viu. A Renata viu, não viu, Renata? Ela sabe tudo que aconteceu. Ela veio para cá já sabendo de tudo. Ela entrou aqui, ela já sabia de tudo, já conhecia os irmãos. Ela já estava vendo tudo. Vê? Este é o Evangelho. Ela me perguntou: Raquel, que dia que é lá o dia lá que dá alguma coisa na tua igreja? Perguntou, Renata. Ela me perguntou: Raquel, que dia que vai me dar alguma coisa? Não, ela falou: Raquel, eu quero ir lá no culto na igreja porque eu preciso muito de Deus. Então é disso que eu estou falando, irmãos. É disso que eu estou falando. O que nós estamos fazendo com as nossas redes sociais? Tem usado para colocar um versículo? Você canta? Não tem problema não, pega o playback, manda alguém tocar. Vocês viram eu cantando com meu pai? Vocês viram? Eu cantei lá com meu pai no Facebook. Meu pai gosta de cantar. Não é? Evangeliza, cante, não ficou bom. Não tem problema, mas as pessoas foram alcançadas através disso. Você sabe, tem uma boa dicção, sabe ler um versículo, coloca, posta um versículo lá. Talvez você acaba de pôr aquele versículo, tem alguém que ia se matar, e ele lê o teu versículo e fala: Senhor, o Senhor me ama.
O Senhor me ama, olha o que eu acabei de ler. E muitas vezes nós estamos achando que precisamos de muito entendimento, de muita coisa. Não, irmãos, nós precisamos apenas de uma vida no altar e da palavra de Deus. Para ganhar pessoas, simples assim. Mais um, Dani, por favor. Não se auto-avaliar. Nós nunca vamos ter um real interesse pela obra de Deus, pelas coisas que acontecem quando estamos reunidos, porque nós não nos avaliamos, ficamos avaliando os outros. Nós não temos que avaliar os outros, nós temos que avaliar a nós mesmos. Glória a Deus. A nós mesmos. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo avaliando a vida do vizinho, avaliando a vida do teu irmão, avaliando a vida do teu marido, avaliando a vida do teu filho. E nós? Como nós estamos? Como eu estou diante de Deus? Como eu estou? Perdemos tempo avaliando tanta coisa desnecessária, irmãos. A irmã Creuza pregou aqui ontem, brilhantemente, tem mensagem maravilhosa. E muitas vezes nós chegamos no local e falamos, Senhor, ali só tinha 2 pessoas. É aquela pessoa que estava ali que vai falar com você e você vai ser abençoado. Aleluia. E às vezes você vai num lugar que tem uma multidão e essa multidão nem te percebe. Nem te percebe. Então, nós temos que aprender a nos auto-avaliar. Feche os teus olhos por um segundo. Um segundo. Por favor. Apenas um instante. Eu quero que você tire um raio-x de você e pense assim. Jesus, neste momento, imagine que ele esteja na tua frente olhando para você. O que ele enxergaria no teu íntimo agora? O que ele enxergaria na tua mente, nos seus pensamentos, nos teus lábios, no seu dia a dia? Se autoavalie agora. Pense, Senhor, eu tenho sido uma pessoa altamente avaliadora da vida dos outros. Senhor, eu tenho avaliado a vida do meu esposo o tempo todo, a vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho avaliado a vida da tua igreja. Eu tenho avaliado as pessoas do meu trabalho. Eu tenho avaliado aquela moça que senta do meu lado, que é fofoqueira. Eu tenho avaliado o meu patrão, que é um ladrão. E eu, Senhor, o Senhor está olhando para mim agora. O que o Senhor tem a dizer de mim? O que o Senhor tem a dizer de mim? Você gostaria da resposta que o Senhor daria a você nesta noite? Você ficaria contente com a resposta que o seu mestre te daria nesta noite? O seu mestre poderia olhar para você e dizer: filho bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Aleluia. Ou nós iríamos ouvir o Senhor falar: meu filho, você precisa mudar. Você precisa se autoavaliar. Lá em casa eu estou todos os dias com os meus filhos. E nós ali juntos, almoçamos juntos, conversamos, estamos ali sempre mudando. Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso queimar mais os meus lábios, falar menos, ouvir mais. Senhor, eu preciso ouvir mais os meus filhos. Eu preciso pedir mais perdão para o pastor. Eu preciso amar mais as minhas ovelhas, tuas ovelhas que não são minhas. Senhor, eu preciso muito. Mas não. Passamos o tempo todo avaliando o que não é para ser avaliado. Eu quero que nessa noite você avalie a você mesmo. E pense o que nós estamos fazendo na nossa vida. O que você precisa transformar na tua vida nesta noite? O teu caráter? O teu relacionamento? A tua postura como pessoa diante do Evangelho? A nossa língua? A Bíblia diz que todo o nosso corpo tem que ser santo. E o primeiro dele é a nossa boca. Temos que ter a nossa boca santa. Só pode sair da nossa boca palavras que edificam. Mais uma vez, já estou terminando. Motivos para não querer apenas o efeito, mas sim a causa, que é a transformação de Deus. Vai, Daniel, por favor. A geração futura não desfrutará da salvação apenas das suas conquistas materiais. Se nós ficarmos atrás apenas de efeito,
e não da causa. O Evangelho vai sendo diluído em água, diluído, e quando chegar às próximas gerações, as pessoas vão conhecer apenas o Evangelho que provê as nossas necessidades. Os seus netos, os seus bisnetos não vão conhecer o Evangelho que transforma. A nossa próxima geração vai apenas conhecer o Evangelho que nos dá coisas para o nosso ego. Você quer isso para os seus netos, para os seus bisnetos? Ou você quer que os seus netos e bisnetos sejam abençoados materialmente e espiritualmente? Amém. Que o caráter seja transformado. Quando eu estou na minha casa, tudo que eu estou falando aqui, eu não penso só em mim agora. Eu penso que eu vou passar. Meus cabelos já estão ficando brancos, eu fiz 43 anos agora. Logo eu vou estar aí com 80. O Senhor sabe quanto tempo se eu chegar até lá. E se Jesus não voltar até lá, vai vir os meus netos. Que evangelho vai ser pregado para os meus netos, igreja? Que evangelho vai ser pregado para os teus netos? Um evangelho que não transforma? Um evangelho que continuamos da mesma maneira? Um evangelho que nós entramos aqui, estamos felizes, Senhor. Eu estou muito feliz. Por quê, irmão? Eu estou muito feliz porque eu sou mais rico do que você. Aleluia. Eu estou feliz porque eu sou acima da média. Isso não é algo para nos deixar felizes. Nós vamos morrer e vai ficar tudo aqui. Nós temos que estar felizes porque nós vamos morar na glória com Cristo. Glória a Deus. Nós temos que estar felizes pela causa. E a causa é a transformação da nossa vida que nos leva para lugares altos. A transformação da nossa vida que faz nós cairmos e levantarmos todos os dias. Todos os dias. Alguém que é firmado no Evangelho de Cristo, ele pode cair, mas ele vai se levantar mais forte todas as vezes. Glória a Deus. Eu nunca vi ninguém firmado no Evangelho que caia e levante e fique pior. Pelo contrário, ele levanta e fica mais forte do que quando ele caiu. O que a Bíblia diz? Quando eu penso que sou fraco, sou forte. Porque quem é firmado em Cristo, irmãos, ele pode levar uma rasteira, mas quando ele levanta, se prepara. Sai da frente de Satanás. Porque ele se levanta como este homem, senta na primeira fileira e ele fica com o seu juízo em perfeito lugar. Amém. É isso que a palavra do Senhor disse nessa noite. Um evangelho que transforma. Glória a Deus. Não é um evangelho que nos dá as coisas, mas é um evangelho que transforma a nossa vida, o nosso caráter, o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa língua, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa. Faz um dano. O efeito se acaba e corrompe, e não garante a paz por si só, bens materiais. Abra para mim alguém, por favor, em Provérbios capítulo 15, verso 17, algum irmão para ler para nós, e o outro irmão, abra em Marcos mesmo, onde nós estamos, leia para nós no capítulo 5, no verso 4. Primeiro que abrir em Provérbios capítulo 15, verso 17, nós vamos entender o porquê o efeito acaba e não garante a paz por si só. Não se esqueçam que o efeito são as coisas materiais. Palpáveis. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um gordo acompanhado de ódio. O que quer dizer que tenha simplicidade, mas tenha paz? Do que num lugar onde há muita riqueza e só tem brigas e discussões. Isso significa e nos prova que o nosso bem material por si só, ele não nos dá a paz. Porque aqui diz que uma pessoa pode morar em uma tapera e ser muito feliz. Ou morar em uma mansão e ser uma pessoa infeliz. Ou você pode morar em uma mansão e ter Cristo e ser uma pessoa feliz. Não significa que nós temos que morar em uma tapera. Não significa isso. A palavra do Senhor quer dizer, primeiro você tem que valorizar a causa. Que depois que você é transformado, uma mansão não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Uma mansão vai ser apenas algo que você entende. Senhor, obrigado. O Senhor me deu, mas o dia que eu morrer vai ficar tudo aqui. Mas o melhor eu já tenho a minha salvação. Glória a Deus. Vê a diferença? Vê a diferença? Você já tem consciência disso. Que você é uma pessoa abençoada, mas você não entrega a tua vida toda aquilo, a coisas materiais, irmãos. Cemitério é o lugar que mais tem gente rica. Você já foi? Cemitério é o lugar mais rico que tem. É o lugar mais rico que tem. Quantas pessoas você chega lá, está ali, enterrado sem nada, e o que ela deixou só serve para as pessoas brigarem.
Pastor, então eu tenho que ser pobre, miserável, medíocre? Não. Eu quero que você entenda que tudo que você tem, o que eu tenho, o Senhor nos deu. Discute Ele com prazer. Sim, mas primeiro tem uma transformação. Glória a Deus. Primeiro tenhamos uma transformação de caráter. Se não, se você não fizer isso, você quiser apenas o perfeito, a sua casa vai cair, como dizem no mundo. Você pode ter carrão, zona, ou não ter nada, mas você não terá paz. Mas quando nós temos a paz de Cristo, irmãos, nada nos abala. Você pode ter a melhor coisa, que você jamais vai se sentir melhor do que ninguém, porque você tem consciência que foi o Senhor que te deu. E da mesma forma que Ele te deu, Ele pode tirar. Então, nós não podemos confiar nas nossas forças. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão assim. Agora fala assim: Senhor, eu entrego tudo que é meu a Ti. E a partir de hoje, não será mais meu, mas é teu. Amém? Deixa Ele cuidar da tua vida. Quando você arruma um advogado, você não fica toda hora ligando para o advogado. Você vai ligar para ele toda hora, acabou de dar a causa para ele, vai falar: e aí, doutor? Ele vai falar: calma, meu filho, eu estou cuidando. Aí você liga de novo: doutor, ele vai falar: eu estou cuidando. O nosso Jesus é o nosso advogado, entrega a ele, deixa ele cuidar. Não vamos ficar todo dia perguntando: Senhor, como está? Senhor, como está? Senhor, como está? Não. Vamos cuidar, entregar nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar. Dani, por favor. Para a nossa conclusão, fique de pé, por favor. Eu quero crer que você foi abençoado nessa noite. Que você saiu daqui, vai sair daqui melhor do que você entrou. Eu coloquei a figura aqui embaixo de uma águia. Eu gosto muito da águia. A águia é uma ave que nos ensina muito, 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 muito. E no meu aniversário, eu usei ela como exemplo no meu Face, que a águia ela é o único das aves que dura até 70 anos. A única. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela se autoavalia e ela tem uma transformação de vida. É uma ave, apenas uma ave. Os historiadores dizem que ela sobe ao mais alto monte e ela olha para as suas penas e aquelas penas velhas já não a deixam voar mais. Ela com o próprio bico arranca todas aquelas penas, fica toda ensanguentada e fica reclusa por 150 dias até aquelas penas voltarem, mais novas e bonitas. Aí depois de um tempo, ela olha para o bico já não consegue comer mais, já não consegue pegar mais aqueles peixes do mar. Os historiadores dizem que ela bate numa montanha muitas vezes, até aquele bico velho sair e dar lugar para um bico novo. Depois disso, ela olha para as suas garras e olha e diz: essas garras aqui eu não consigo pegar mais. Ela começa a passar aquelas garras no penhasco, até que aquelas garras se soltam e nascem garras novas. E depois disso, também para finalizar, que como ela é uma ave muito grande, o que acontece com ela? Vem um vento muito forte, e ao invés dela ficar lutando contra o vento, ela dobra os seus joelhos e deixa o vento a levar mais levemente. Ela usa o vento a seu favor. Uma águia. E eu e você temos a capacidade de nos transformar, de olhar para nós e falar: Senhor, as penas velhas dessa águia significam os meus pecados. Nessa noite, Senhor, eu vou subir no mais alto monte, vou dobrar os meus joelhos diante de Ti e vou trocar essa roupagem velha. Eu vou tirar de mim todos esses pecados com a Tua ajuda, Senhor. E só vou descer do monte quando eu estiver transformado. Será que nós podemos, como a águia, tirar de nós esse bico, que quer dizer as palavras amargas que saem da nossa boca, as coisas ruins que proferimos sobre os outros, e dizer: Senhor, me limpa e a partir de hoje que saia algo novo dos meus lábios? As minhas garras, Senhor, significam os meus vícios, as minhas coisas ruins. Eu vou deixar tudo no alto monte. E quando eu sair de lá, eu vou dar um voo rasante. E vou ser uma nova criatura em Cristo. Aleluia! Vamos ver juntos. Preste atenção no que
envolver-se com o Evangelho apenas para garantir bens materiais é como uma águia que não voa. Ela jamais saberá para que servem suas asas. Pergunte hoje a você mesmo: para que e por que eu preciso do Evangelho? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui novamente, nós vamos terminar. Nós vamos cantar o hino Vou Deixar na Cruz. Yuri. Vou deixar na cruz. Você quer deixar na cruz nessa